Olá, sejam bem-vindos à disciplina de Estrutura e Funcionamento da Educação Básica. Nós vamos estar dando continuidade ao estudo da LDB, sendo que hoje a gente vai abordar aí a temática das incumbências. Lembrando a vocês, para não esquecer, que eu sou a professora Daniele Martins e vou estar junto com vocês aqui nessa jornada sobre a legislação educacional. Então, vamos dando continuidade um pouquinho a o que a gente se propõe a trabalhar dentro da LDB. Vejam, a gente tem que pensar como se organiza a educação no Brasil primeiro, né? Essa nossa educação nacional. Como é que essa educação ela foi pensada? Tá? A gente tem a separação aí dos estados, municípios, Distrito Federal e União. Essa separação eles têm que se unir. Eles estão separados em responsabilidades e aí eles se unem para um bem maior, eles se unem em um regime de colaboração para pensar aí dentro da nossa educação brasileira, tá certo? E cabe alguns deles têm responsabilidades específicas e a gente vai começar com as responsabilidades da União, tá bom? Então, o que a gente tem aí de responsabilidade da União? A União, gente, em primeiro lugar, ela deve coordenar a criação da Política Nacional de Educação, tá? A gente tem que ter uma política, essa política ela tem que acontecer independente do partido político, do presidente, né, da vontade aí que esses partidos muitas vezes têm de adotar, de concepções, então ela tem que ter. Então a gente tem um Plano Nacional de Educação que ele dura em 10 anos, então esse período aí, se vocês observam bem, ele está para além de 2 mandatos de um presidente, é como se fossem 2 mandatos e meio de um presidente. Então a gente tem um que é de 2014, então a gente teve Dilma, teve Temer, teve Bolsonaro, estamos com Lula, e ainda estamos aí com esse mesmo plano. Então, ele tem que orientar, coordenar, traçar, né, como é que a gente deve trabalhar, tá bom? E aí, essas instituições, as nossas instituições de ensino, tá certo? Elas têm, os nossos sistemas de ensino, eles têm total direito de se organizar, de pensar como eles vão trabalhar, desde que eles respeitem o que está lá previsto dentro da nossa legislação. E aí, vamos começar com as incumbências da União. O que é de responsabilidade do governo federal que a gente tem? Primeiro, eles têm a responsabilidade de organizar, de manter, de desenvolver, tá certo? As instituições que são de sua responsabilidade. Que instituições de ensino são essas de sua responsabilidade? O IFE, por exemplo, é uma instituição de responsabilidade. Colégio Dom Pedro II, que fica no Rio de Janeiro, que foi o primeiro colégio aí criado oficialmente pelo federal, também continua sendo de responsabilidade. Lembra lá que no inciso aí primeiro, ó, elaborar o Plano Nacional de Educação em parceria aí com os governos estaduais, municipais e Distrito Federal. Gente, lembre sempre, o Distrito Federal ele vai ter momentos de função de Estado, momentos de função de município. Então, essas incumbências todas, o Distrito Federal sempre vai ter, tá? Eles têm essa responsabilidade de colaborar, de estabelecer, de pensar em quê? Em um currículo. Não seria assim bem um currículo, digamos assim, mas seria uma base. Uma base para que a gente entenda que o que eu estou estudando aqui no Pernambuco, ou no Ceará, ou na Bahia, tenha coisas parecidas com o pessoal lá do Rio Grande do Sul. Então, quando a gente fala de ter uma base nacional comum curricular, a gente está falando de garantir que alguns conteúdos curriculares sejam trabalhados em todas as escolas no Brasil todo, tá bom? Então, isso tem seus lados positivos e lados negativos, mas ela tinha uma necessidade de ter sido criada a BNCC, tá certo? Ah, um detalhe muito importante, o governo federal, né, a União, ela tem a responsabilidade de pensar aí, de reorganizar essa parte financeira. Então, elas têm que prestar esse apoio financeiro aí aos estados e municípios, quando eles não conseguirem atender as metas, atender o trabalho. Então, ela tem essa redistribuição aí financeira também como uma obrigatoriedade. Tá certo? Outra coisa que ela tem que fazer, ela tem que informar sobre a educação, então ela coleta, ela analisa, ela dissemina, ela faz todos esses dados relacionados, ela tem que fazer esse processo de divulgar. Então, às vezes, uma teoria, um processo novo, ela tem essa responsabilidade também. Ela é responsável por cuidar, por traçar diretrizes, por baixar normas gerais, né? Digamos assim, não é bem diretriz, mas normas gerais para o funcionamento de todos os programas de pós-graduação. Então, vocês ainda estão entrando aí dentro da
graduação, mas quem normalmente passa assim, já está mais avançado no curso, muitas vezes vai pesquisar sobre alguns desses eixos, vocês vão entender mais lá na frente que a gente tem, por exemplo, esse curso de vocês, existe uma legislação traçada pelo Conselho Nacional de Educação, que é de uma responsabilidade da União, de traçar e dizer assim, olha, esse currículo desse curso, ele tem que ter no mínimo tantas horas voltadas para esses e esses eixos. Tá certo? Então, isso aí são o que a gente chama de normas. Só que no caso do Conselho Nacional de Educação, ele fez voltado aí para as licenciaturas, né? Mas tem também a BNCC e muitos outros. Mas essa responsabilidade de pensar isso a nível de União, a nível de governo federal, né? A gente tem a União que coordena. E muitas vezes ela coordena através do MEC, tá, gente? Quando não é o MEC delega alguma instituição para cuidar desse processo. Por exemplo, o ato de autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar respectivamente os cursos superiores são a responsabilidade da União. Mas ela delega o INEP, que é o Instituto Nacional Anísio Teixeira, para fazer esse trabalho. O INEP, ele é quem faz, por exemplo, a prova do ENAD, é quem faz a prova do Provinha Brasil, é quem faz essa prova que estão querendo lançar para avaliação dos cursos técnicos, né? Então, tudo isso sai da União pensar no todo para depois especificamente ver as características. A gente teve recentemente uma mudança dentro do ENAD. Agora o ENAD vai prever que tem momentos de você dar uma aula para uma banca, para avaliar a qualidade daquele processo formativo. A licenciatura em computação, no ano de 2024, ela não vai ser avaliada, tá? Quem vai ser avaliada dentro do nosso IFE é curso de Química, curso de Física, tá bom? E aí a gente tem aí também que pensar que nacionalmente é uma coisa que está prevista dentro da LDB, a gente pensar na avaliação da nossa educação. Então, quando o governo faz todos esses instrumentos avaliativos, a ideia é que ele analise, que ele diga assim, olha, nós estamos nesse patamar, mas a gente quer ir para outro patamar. Então, é muito importante fazer esses processos avaliativos. Até para quando chegar no momento de refazer os planos nacionais de educação, de traçar uma política, a gente tem. Essa é a lógica, tá certo, gente? Não vou dizer que se usam essas lógicas quando os políticos, né, os candidatos aí assumem o que eles fazem com esses dados todos, mas existe toda uma lógica de estruturação da nossa política educacional, que é da nossa LDB, que deve ser seguida, deve ter orientação, tá bom? Outras responsabilidades aí da União, a gente vai ter, ela é responsável pela questão da estruturação do Conselho Nacional de Educação, e aí, como eu falei, por exemplo, o Conselho Nacional de Educação, ele foi aí o responsável por orientar aí essa questão dessas diretrizes para a formação dos licenciandos, tá? Ele quer também, ele diz o quê? Que nós temos que delegar pessoas, né, para trabalhar junto, para representar a gente. Então, assim, não é que ele tem, cada diretoria tem as suas responsabilidades, e muitas vezes eles colocam eles colocam a participação da comunidade, ou a participação dos alunos, ou a participação dos professores. O MEC, por exemplo, quando ele está aí fazendo esses processos de avaliação, ele sempre coloca no site e chama a gente para avaliar. Quando eu digo a gente, é a gente comunidade, tá certo? Quem acompanha MEC, MEC, CNPq, CAPES, INEP, todas essas instituições, elas sempre estão fazendo consulta à medida que surgem as necessidades, né? Não é porque hoje ela vai ali vai fazer uma consulta pública, não. Então, tem essa ideia de consulta pública que é muito importante, que é a participação da gente, né? O que a gente, enquanto sociedade, deseja, tá? Aí, por exemplo, o pessoal reclamou muito da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, mas o governo fez as consultas públicas relacionadas à BNCC, tá bom? E aí, para também o cumprimento de algumas coisas, a União ela tem que ter direito a ter acesso a todas essas informações dos estabelecimentos de ensino. A gente pode dizer aí, fazer um exemplo disso é o censo. O censo onde as escolas fazem todos os cadastros aí, passam todas as informações para a União. Tá? A gente tem uma plataforma também dos institutos federais que é alimentada, que vai trazer todas essas informações também sobre
como quantos alunos a gente tem matriculado, cada curso, então tá lá, tem uma informaçãozinha sobre cada uma das nossas instituições, todos os cursos, entrada, saída de aluno, concluinte, tudo. Tem todos esses dados, ela tem que ter acesso para fazer esses levantamentos, para fazer esses acompanhamentos. Então a União precisa, tá bom? Então a gente viu aí o que é de responsabilidade da União, né? Vamos começar a ver agora o que é de responsabilidade dos estados. Então, o que vai acontecer, gente? Vocês vão perceber que muitas das coisas que eram de responsabilidade da União acaba em um nível estadual sendo de responsabilidade dos estados, né? Então, por exemplo, ela vai organizar, ela vai manter, ela vai desenvolver os órgãos de responsabilidade dela do estado. Então, quem são os órgãos de responsabilidade dela do estado? Por exemplo, as escolas estaduais, elas são de responsabilidade dos estados, tá certo? O nome dela já diz, né? Ela também tem que ter a responsabilidade de autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar, avaliar as instituições de educação superior e os seus estabelecimentos de ensino. Então, tudo que é relacionado a instituições do Estado, eles têm essa responsabilidade de autorizar, de reconhecer, de credenciar, de supervisionar. Tá certo? Até, gente, porque um curso desse, ele tem algum, dependendo do curso, ele está vinculado a algum órgão, né? E esse órgão de fiscalização, essas instituições, elas traçam algumas orientações sobre o funcionamento do curso. Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Computação, ela traça algumas orientações de como tem que ser, né, como tem que ser o funcionamento de um curso, por exemplo, de licenciatura em computação ou de pedagogia, aí já é outro órgão. Então, essa responsabilidade a gente tem. Conselho, né? Os conselhos, assim, dentro de sua maioria. Alguns têm conselhos, outros não têm conselho, mas aí tem outro tipo de órgão representativo que participa. Tá certo? Então, por exemplo, o Conselho Nacional de Psicologia, ele vai participar e vai orientar sobre algumas coisas relacionadas ao funcionamento, tá? De um curso na área de psicologia, ok? Então, ele vai também, é de responsabilidade do Estado, elaborar e executar políticas e planos educacionais. Então, dentro do Plano Nacional, a União ali organizou, coordenou a criação do Plano Nacional de Educação. Depois que o Plano Nacional de Educação é criado, cada Estado vai ter que criar o seu plano, que venha ao encontro, tá certo? Que comungue com alguns pensamentos que estão ali na política nacional de educação. Bem, consequentemente, mais na frente a gente vai ver que o município e o Distrito Federal também, né? Eles vão ter que fazer uma política, um plano relacionado a eles, tá? Essa casinha, essa sequenciazinha de ações, é algo que já é comum, já é rotineiramente conhecido, o pessoal já executa, não tem nenhuma novidade aí dentro desse processo, ok? A gente vai ter aí essa integração, tá certo? E essa coordenação das ações do Estado e do município. Então, assim, o Estado, ele tem que também pensar e ajudar o município, tá? Então, algumas coisas, apesar de serem políticas traçadas pelo Estado, o município tem que executar. E, às vezes, se o município não dá conta de executar, principalmente nessa questão financeira, o Estado pode auxiliar. Por isso que antes, gente, a gente encontrava muitas escolas que eram estaduais, que tinham do sexto ao nono ano, e depois passou a não ter, e agora voltou a ter. Por quê? Porque o município muitas vezes não consegue dar conta de oferecer, e aí o Estado vai e oferece, tá certo? Porque na lógica, quando a LDB foi criada, a lógica inicial era o ensino fundamental é de responsabilidade do município e o ensino médio de responsabilidade do Estado e o ensino superior de responsabilidade da União. Mas várias mudanças foram feitas na LDB de 96 para cá e hoje a gente vê a importância deles todos trabalharem para tudo ser alcançado, tá? Desde a educação infantil ela ficava muito à mercê até, e hoje ela já está bem mais
disseminada, digamos assim. Antes a gente não tinha essa disseminação tão grande da educação infantil. Até por isso foi um dos motivos em decorrência das avaliações que a gente passou a ter um ensino fundamental de 9º ano, considerando aí o primeiro ano como um ano que vai trabalhar com a questão da alfabetização das crianças, tá? Ainda é também de responsabilidade dos estados baixar normas suplementares para os seus estabelecimentos de ensino, orientações, tá bom? Ela vai assegurar aí o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio. Quando eu estou dizendo isso, o que está acontecendo? Olha, eu vou oferecer o ensino médio ao município, mas se você não conseguir dar conta do ensino fundamental, eu vou te ajudar, tá bom? Pensem mais ou menos nessa lógica, certo? A ideia é que todos se ajudem, tá? E aí vocês estão vendo que nós tivemos algumas alteraçõezinhas, né? Vejam, existe um programa do governo federal, que é o Caminho da Escola, que faz a aquisição desses ônibus escolares. É um programa do governo federal. Só que aí não era permitido anteriormente, os estados se submetem e adquirem o bem a partir da submissão desse programa. E aí não era permitido a presença dos professores dentro desses ônibus. Só que esses ônibus, muitas vezes, eles vão buscar as crianças em zonas rurais e eles atendem à zona rural como um todo. E esses professores podem morar ali na zona rural. Então não custava nada, né, tendo vaga, né, que o professor utilize esse transporte. E aí isso foi uma das mudanças que passou a ter, porque o que acontecia? O professor era proibido de usar esse transporte. E aí foi uma coisa que foi, né, colocado lá, mas ficou muito claro aí, tá certo? Que é somente se a gente tiver assentos vagos, porque a prioridade é levar o menino para a escola, até porque o professor recebe um salário, né? O pobre do menino não. Então, ele precisa, né? Então, isso foi uma das modificações que a gente tem. Também a gente vai ter aí essa importância que foi feito de se articular com os respectivos municípios para que o disposto, tanto nesses artigos aí, 7 e 6 da lei, seja cumprido de uma forma para melhor entender o que é interesse do aluno. Então, o que é interesse o interesse dos alunos e dos professores, eles têm que estar lá, mas como prioritário dentro desse processo, tá certo assim? Então, por isso que foi feita essa modificação. E aí vamos para a nossa incumbência municipal. Então, o que o município vai fazer? Ele vai organizar, manter, desenvolver todas as suas instituições de ensino, as instituições municipais de ensino, tá certo? Ele baixa normas complementares para o seu sistema de ensino. Então, se ele resolver ali trabalhar com empreendedorismo, trabalhar com informações sobre a questão do semiárido, por exemplo, que é uma particularidade aqui da nossa região, ele pode incluir dentro do seu currículo, não tem problema. Então, ele vai criar aí um plano dele para atendimento dele. Então, cada município vai ter seu direito de criar, respeitando aquilo que a gente falou lá de início sobre o Plano Nacional de Educação. Tá? Ele vai oferecer educação infantil em creches e pré-escolas, mas ele vai priorizar o ensino fundamental. Então, ele está dizendo o que com isso? Ele está dizendo assim, olha, você só vai oferecer a educação infantil depois de você oferecer o ensino fundamental. O ensino fundamental você tem que garantir para todas as crianças daquela faixa etária. Como é que ele sabe disso? A partir do censo, tá, gente? O censo faz o levantamento aí de quantas crianças nós temos e ele vai e faz essa análise juntamente, tá bom? Isso aí, gente, a gente percebeu nos últimos 10 anos, digamos assim, uma ampliação das escolas de educação infantil, principalmente aqui em Petrolina, né? Depois do Júlio Lócio, a gente teve as sementes do saber, né? Que tiveram uma grande ampliação de atendimento à educação infantil. Vocês têm que pensar da seguinte forma, tá? O quanto é importante a educação infantil. Aquele pai que é trabalhador, que não tem com quem deixar sua família, ele paga, né? Ele teria que pagar alguém para ficar com a criança. Então, por isso é importante que o município ofereça creches e pré-escolas para que aquele pai possa ir trabalhar e depois possa ir buscar o filho
com uma tranquilidade, sabendo em que lugar o filho dele tá, né? Pena que ultimamente a gente vê tantas reportagens, né, trazendo algumas situações ruins dentro das escolas, mas às vezes a gente supera, né? Tem os seus despreparos aí, que pode acontecer em qualquer lugar. Tá bom? Ele vai instituir os seus conselhos escolares, gente. As escolas têm que ter conselhos escolares. Ele vai ter o conselho municipal, tá? De educação, onde você tem essa mesma característica de ter participantes da comunidade para dar lá vez e voto, tá? À comunidade como um todo, ok? E ele assume aí também o transporte escolar da rede municipal, tá? Permitindo novamente mudança da lei de 2024, permitindo aí que os professores possam ir dentro desse transporte escolar, mas somente se tiver vaga, né? Prioridade sempre vai ser o aluno. Uma coisa que eu sempre brinco com os alunos dentro da disciplina de estrutura e funcionamento da educação básica, eu não sei se vocês sabem, mas a questão do lanche, né? O lanche escolar. O professor não tem direito a esse lanche escolar, tá? Como vocês estão tendo direito ao lanche do IFE pela questão da verba da assistência estudantil do governo federal. Não a verba do ensino médio, porque o IFE vai receber verba para cada coisa diferente, né? Então, existe uma verba para o ensino médio integrado e existe uma verba para os cursos superiores. A verba do ensino médio, ela já prevê o lanche escolar. A verba do ensino superior não prevê. O que vai ajudar aí para vocês terem acesso a esse lanche é a verba da assistência estudantil, que é uma outra verba do governo federal, onde a gente pode traçar aí todos os planos, principalmente a questão das bolsas. Né? Não sei se vocês viram, mas às vezes tem esses editais de permanência para o aluno permanecer, auxílio creche, auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio moradia. Tem alguns editais que saem aí dentro do IFE que vocês poderão participar, tá bom? Finalizando, tenho duas considerações. A gente tem como referencial exatamente a LDB como um todo, né? Mas esses mapinhas mentais que passaram por aí não foram criados por mim, eles são mapas mentais que estavam disponíveis aí, que foram adquiridos por mim através do site, né, de mapas mentais em pedagogia, tá bom? Então, se interessarem, dá uma olhadinha lá, tá certo? Então, fiquem em paz e até o nosso próximo cantinho. Tchau, tchau!